Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto da irmã Miriam Reis. Sabe quem é a Miriam Reis? É a Miriam Flores Francisco Borges Reis. Ela é graduanda de licenciatura em Pedagogia e Teologia, missionária de Missões Nacionais e ela mora lá no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira. Ela escreveu para o Manancial um texto chamado Ver para Crer. E o que é o Manancial? Ele é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Miriam Reis, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Gosto sempre de deixar bem esclarecido que eu não sou teóloga, que eu não sou pastora, não sou missionária, eu não fiz curso nenhum assim especializado. Eu sou só uma pessoa como os irmãos que tem alegria em ler a palavra de Deus, gosta de fazer o devocional, então a gente faz juntinhos, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para entendermos o que essa palavra de hoje quer nos dizer. Senhor Jesus, nosso texto diz sobre ver para crer. Que nós possamos não ser dessas pessoas, Senhor, que nós possamos crer em Ti, independente daquilo do que vemos. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, esclarece-nos nesse devocional de hoje. É o que te pedimos, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto bíblico está em João, capítulo 20, versículos 19 até o 31. E é quando Jesus aparece para Tomé, lembra? É uma passagem bastante conhecida. E diz assim, ó, um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão não na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então, disse a Tomé, põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão aqui na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Esses, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. O nosso texto chama-se Ver para Crer, e os versículos escolhidos são 2, né? O 28 e o 29, que diz, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Bom, então a irmã Miriam Reis conta que há muito tempo atrás ela comprou um terreno. E a filha dela, que eu não sei quantos anos tinha à época, achou aquele terreno totalmente sem graça, achou ele cheio de matos, cheio de sujeira. E quando ela viu aquilo lá, não achou bom não. Aí a irmã Miriam disse para ela, olha, você tem que olhar esse terreno com os olhos da fé. Você tem que crer que aqui haverá sim uma casa, não haverá mais lixo, não haverá sujeira, o mato vai ser cortado.
e a menina creu. Então, depois de alguns anos, o mato e os entulhos desapareceram, né? E eles construíram ali uma casa. Então, naquele lugar que tinha aquelas coisas nas quais a filha dela tinha dado descrédito, depreciado, surgiu uma casa bacana. E que acabou o quê? Causando alegria e admiração na filha deles, que dessa vez ela pôde crer e não tinha visto e creu, né? Que ali estaria uma casa. Então a menina ficou contente. Ela acreditou no que a mãe tinha dito, né? Olha, aqui vai ter uma casa. Então, quando a casa efetivamente foi construída, ela ficou bem feliz. Então, o que a irmã Miriam Reis fala? Que não é fácil, né? A gente crer, acreditar naquilo que a gente não pode ver. Não é fácil, não. É muito mais fácil a gente acreditar quando a gente vê. Quando tudo aponta para aquilo que a gente quer ver, né? Então, a gente fala, poxa, eu tô vendo isso aí, então é possível. Agora, o que aconteceu com o irmão Tomé? Ele precisava ver Jesus para acreditar nele. Quando Jesus apareceu, ele não estava com os seus companheiros, ele não estava com os outros irmãos. Aí, Jesus tinha ressuscitado, apareceu no meio deles, mas o irmão Tomé não estava. Aí ele falou, vou acreditar, se eu não ver, vou acreditar. Mas o irmão Tomé tinha andado com Jesus e tinha ouvido tudo que Jesus tinha ensinado. Mas o que aconteceu? Ficou, como a gente diz, no vácuo, né? Durante 8 dias, ele ficou sem acreditar que Jesus realmente tinha ressuscitado. Mas depois de 8 dias, o que aconteceu? Ele também, como os outros irmãos lá daquela igreja, né? Ele também teve o privilégio de ver o que eles tinham visto. Isso quer dizer o quê? A presença de Jesus, gloriosa ali no meio deles, né? Vitorioso sobre a morte. A porta estava trancada, ninguém abriu a porta para Jesus e ele estava ali, no meio deles. Então, Tomé teve esse privilégio. O irmão Tomé viu com os olhos dele, né? E aí, quando ele viu Jesus Cristo, ele ficou de boca aberta, né? Aí, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele deve ter ficado super maravilhado, né? E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi declarar que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele, que Jesus Cristo era realmente Deus. Então, quando ele viu Jesus, ele ouviu a voz dele e falou, olha, é o meu Senhor, é o meu Deus. O que acontece? Tomé, o irmão Tomé, ele perdeu o privilégio de crer em Jesus no primeiro momento. Ele poderia ter crido quando os irmãos contaram para ele, olha, a gente viu Jesus aqui. Você não estava, mas Jesus veio, ele estava aqui conosco. Ele perdeu a primeira oportunidade, mas a fé dele foi resgatada. Quando ele viu Jesus, ele acreditou. E Jesus disse para ele, olha, Tomé, felizes são os que creem sem ver. Nós somos felizes, né? Porque cremos sem ver. Então a gente é feliz porque mesmo sem ainda termos visto Jesus Cristo, a gente crê nele, em todas as suas promessas. Ele é real para nós, né? A gente pode olhar com os olhos da fé e ter certeza que Deus continua fazendo milagres, transformando vidas, transformando circunstâncias, fazendo coisas maravilhosas, independente do que se apresentar na nossa frente. Nós somos felizes porque nós podemos crer sem ver. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus disse que felizes os que não viram e creram. Creia, Jesus não mudou. Bom, irmãos, agora eu vou terminar dizendo que o abraço, ó, é o encontro de 2 corações. Por isso que eu deixo meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que cremos mesmo sem ver, o abraço dá super, mega certos. Quero que vocês se lembrem também o que a gente prometeu que ia lembrar todos os dias desse ano, que é o Salmo 73, 26, que diz:
Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora, meus queridos, eu vou me despedir com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.